Então, pessoal, bom dia novamente de novo outra vez, tá? Obrigado aí pela presença de todos, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos começar um módulo que é um módulo de empreendedorismo digital. Eu achei super interessante esse módulo, primeiro pela questão seguinte, tá? Nós vamos falar sobre empreendedorismo, desde a sua origem, tá? Isso nós vamos falar, mas o objetivo mesmo é exatamente a questão do... Deixa eu ver aqui... a questão da gente abordar muito esse conceito de você empreender utilizando as mídias sociais. Então, vai ser o foco do nosso módulo, mas nós vamos começar explicando para vocês os conceitos do que é um empreendedor e tal, do que ele faz, quais os tipos. Gabriela, bom dia. Então, assim, nós vamos falar sobre tudo um pouquinho aí. Espero que vocês possam, digamos, como eu falei agora há pouco, interagir o máximo possível. Vocês vão ver que muitas situações que a gente vai falar aqui, aliás, alguns de vocês aí já veio, já passou, algum familiar também. E é interessante que vocês possam abordar aí, como eu quase sempre estou lendo assuntos externos relacionados a empreendedorismo. O que está acontecendo nos módulos, melhor, nas outras turmas, é que quando eles colocam, e no caso vocês agora, colocam algumas situações, muitas vezes eu já tenho lido algo sobre, e aí eu vou poder dar algumas dicas, tá? Como, por exemplo, na aula de ontem, teve uma aluna que colocou, por exemplo, que nessa pandemia o pai dela foi demitido da empresa, mas ele começou a trabalhar próximo de casa, ou seja, alugou um salãozinho, o pai dela era marceneiro, e assim, eu pude dar algumas dicas, tá? E aí tem outras pessoas que trabalham em outros ramos, ou o pai, ou o próprio trabalho, e aí eu fui dando algumas dicas, então torna-se bem interessante. Então interajam, por favor, tá? Vou só compartilhar aqui para a gente começar a falar sobre o empreendedorismo, tá, pessoal? Deixa eu só colocá-lo aqui. Eita, fiz errado aqui, só um instante. Oh, meu Deus. Compartilhei e depois tirei sem querer. Vamos lá. Então, pessoal, empreendedorismo digital, tá? E aqui ele vem uma introduçãozinha sobre o empreendedorismo, né? Quando falamos de empreendedorismo, muitas coisas vêm à cabeça, grandes empresas, ser autossustentável, sonhos e outros. Mas é importante salientar que por trás de tudo existe um conceito muito forte e antigo que está se intensificando nos últimos anos. Primeiro, uma questão que eu gostaria de colocar para vocês é o seguinte: boa parte das pessoas acham que para empreender precisa de dinheiro. Vocês concordam comigo? Vocês acham que para empreender é necessário ter dinheiro? Quem concorda, quem discorda aí comigo? Sim. Daniel, eu acho que vai depender. Na minha opinião, acham... pelo menos, deveria ter, né? Deveria ter pelo menos um valor mínimo para poder ser investido. Ah, certo, beleza. Então, pessoal, para você tornar-se um empreendedor, não necessariamente você precisa de dinheiro para investir. Por exemplo, professor, eu quero investir, mas eu não tenho dinheiro, ou eu tenho pouco dinheiro. Como é que eu faço para ganhar dinheiro, né? Para empreender? Pessoal, hoje existem muitas formas de vocês empreenderem, inclusive sem precisar que vocês tenham R$1 no bolso. Né? Aí vocês vão dizer, é uma fórmula mágica, professor, que inventaram. É mais ou menos isso. Tá? Deixa eu colocar aqui uns exemplos que vocês podem empreender sem nenhum investimento, tá? E como você não vai empreender, ou melhor, como você vai empreender sem nenhum investimento, é óbvio que a lucratividade ela é menor. Você não tem o mesmo lucro de você investir, por exemplo, um monte. Só um instante. Pensando, por exemplo, eu vou empreender, um exemplo, sem investir nada e eu vou ganhar R$1.000 por dia. Não é assim que funciona, tá? Eu costumo dizer que, basicamente, o retorno, ele vem uma base do investimento. Se você investe muito, tende a você ganhar muito. Se você investe pouco, tende a ganhar pouco, e assim sucessivamente. Mas, digamos que vocês queiram investir, vocês dizem o seguinte, professor,
Como é que eu faço para investir sem ter dinheiro? Pessoal, existem algumas plataformas, tá? Existem algumas plataformas que você pode se cadastrar, se conveniar, no caso, e basicamente você vai vender um produto, tá? Online. Vamos lá, Magazine Luiza. Então, Magazine Luiza, Hotmart. isso, Hotmart, né? Agora tem Crefisa. Então, tem outras plataformas que estão oferecendo o seguinte, ó, você me divulga, por exemplo, você pega aí digamos que você tenha lá 600, 500 pessoas no seu Instagram, digamos assim. E todos os dias você vai lá e faz uma postagem, né? Ou faz várias postagens de vários produtos. Eu tenho certeza que nós, na verdade, né? Vou generalizar aí, principalmente para quem usa o Instagram. A gente passa mais tempo no Instagram sem fazer nada, só olhando as fotos dos outros, os vídeos dos outros, o que é que está acontecendo. Então, quer dizer, a gente pode tirar um tempinho, se organizar e dizer o seguinte, ó, todo dia eu vou tirar meia hora para fazer postagens, um exemplo. E você vai ser como se você fosse um vendedor daquela loja. Vamos colocar aí, Magazine Luiza, um exemplo, tá? Essas divulgações, essas empresas, elas pagam mais ou menos entre 2% e 3% daquilo que você vender. É uma comissão de um vendedor, basicamente, tá? Então, vamos colocar aí, digamos que vocês começaram a divulgar e tal, vocês divulgaram lá um notebook, um exemplo. Um notebook custa R$3.000. Se você colocar aí, por exemplo, 2%, né? 2% de R$3.000 vai dar quanto aí? Vai dar R$60. 60, meu Deus. Acho que é mais ou menos isso, né? Aí imagine, por exemplo, você fez uma postagem ali, ó, ganhou R$60 num dia, né? Você já ganhou uma diária. Se todos os dias você conseguisse vender alguma coisa, não quer dizer assim, como eu falei, você não vai ficar rico, né? Mas vai entrar um dinheiro, né? A mesma coisa com o Hotmart. Você pode vender, ou seja, você pode fazer as publicações. Se alguém se cadastrar lá na plataforma, pela sua indicação, você ganha. A mesma coisa a Crefisa, por exemplo, né, que começou agora. Então, existem inúmeras possibilidades de vocês investirem sem investir nada, né? Ou seja, empreender sem investir nada. E existem outras, por exemplo, que você não precisa ter muito, ou muitas vezes você não precisa ter estoque. Então, se você pegar algumas parcerias, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Eu conheço algumas. Sabe que não tô escutando nada. Foi a internet. Precisa não. Foi a internet, pessoal, que oscilou, tá? Deu uma volta aqui. E já voltou. Ok, estão me ouvindo, né? Todo mundo está me ouvindo aí? Sim. Pronto. Sim. E aí, o que acontece? Essas pessoas fizeram parcerias com alguma empresa, algum fornecedor de roupas, de carteira, de sapatos, de cintos, de acessórios. E aí, o que ele faz? Ele simplesmente divulga, cria a loja virtual, vai divulgando, por exemplo, roupas, carteiras e tal, só que ele não tem nada no estoque. O que ele faz aí, por exemplo? Vendeu uma bolsa, um exemplo. Um kit de bolsas, como eu estava olhando ali alguns colegas vendendo. Digamos que esse kit de bolsa lá custa R$150. Geralmente o lucro envolvido está entre 40% e 50%, ou seja, o lucro já é maior. Aí o que você faz aí? Por exemplo, você pode vender pelo cartão, que não precisa necessariamente você comprar uma maquinetazinha, você pode passar pelo próprio celular, vai no seu fornecedor, no seu parceiro, pega o produto, entrega a pessoa e recebe. Entendeu? Pega o produto e recebe. Vai lá no fornecedor e paga. Então, muita gente também está fazendo dessa forma. Agora, obviamente, tem que pesquisar parceiros, como fazer, e que existe muitos. Pessoal vendendo perfumes importados, produtos importados e assim sucessivamente. Observe aí que até então não precisou ter nenhum valor a ser investido, né? Então, você está investindo aí, se você puder comprar algum produto para vender, ótimo. Outro exemplo que eu vou colocar é o seguinte, muito embora agora não está tão viável porque o dólar está muito alto, mas
há uns anos atrás, né, basicamente no primeiro ano que eu estava na Microcamp, tinha um aluno lá, acho que na época tinha uns 13 anos, mais ou menos, e aí ele falou para mim o seguinte, ó, professor, eu peguei a mesada que meu pai me deu, R$ 50, um amigo meu também pegou a mesada que o pai dele deu, e aí a gente foi lá naquela loja e falou, eu não era o AliExpress ainda, né? Era outro site da China. E aí essa pessoa foi o que ele fez, ele comprou acessórios, comprou pendrive, comprou chaveiro, né? Comprou algumas coisinhas assim de eletrônicos, e aí ele começou a vender na escola, tá? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acessar o site da China, né? Então você vê, lembrando, hoje nem tanto porque o dólar está alto, mas a gente via lá, por exemplo, relógios bons, assim, bons não, bonitos, né? Que você comprava a R$ 7 e o pessoal estava vendendo a R$ 40. Então, quer dizer, se você pegar qualquer mixaria, dá para você comprar alguns produtos pela internet e aí você comercializar entre os seus amigos, tá, pessoal? Então, por exemplo, são produtos baratos, então você vai ganhar 2, 3 vezes o valor do produto. Então, se você chega para a pessoa, vou vender esse relógio a você, quanto é? R$ 40. A pessoa diz, eita, eu não estou com o dinheiro todo aqui. Não, vamos fazer o seguinte, me dê 20 agora, me dê 20 daqui a 30 dias. Então, ó, você comprou por 7, comprou por 9, comprou por 10, você já está tendo o dobro de lucro só aí, né? Então, você já tem lucro só em pegar a metade. Então, quer dizer, existem inúmeras formas de você poder ganhar dinheiro, tá? Outra coisa que eu ouço bastante é o seguinte, professor, como é que eu vou investir se eu não tenho dinheiro, né? Então, eu ouço bastante. Teve uma aula que eu estava dando, há um certo tempo atrás, tinha um módulo que não era empreendedorismo, mas envolvia alguns assuntos de empreendedorismo nele. E aí teve um aluno que disse, professor, como é que eu vou investir se eu não tenho dinheiro? E aí eu observei que ele estava com um celular novo. Aí eu perguntei, quanto foi esse celular? Aí ele disse, R$ 1.200, eu acho, na época. E justamente na época eu estava pesquisando, estudando sobre esses assuntos aí, e aí acontece que eu disse, olha, com esse valor você comprava essa máquina aqui. Aí fui lá, abri a internet, só aqui, ó, como é que você poderia começar um negócio próprio. Né? Então, por exemplo, com o tempo você pagaria esse celular de uma boa, você compraria outro celular de uma boa. Então, basicamente, basta a gente pensar um pouquinho direitinho, tá? E que a gente consegue. Outro detalhe que eu quero colocar para vocês, o objetivo desse módulo não é dizer o seguinte, ó, terminou aqui, todo mundo vai colocar um negócio, não, tá? Até mesmo porque, primeiro, para a gente começar a empreender, nós temos que ter um porquê, tá? E esse porquê eu vou falar, não sei se hoje, não sei se vai dar tempo, mas vai ter um slide aqui que a gente vai falar sobre esse porquê. Por que eu vou empreender, tá? Outra coisa é o seguinte, todo empreendimento, toda vez que você vai, quando você for fazer um empreendimento, é necessário planejamento. Você tem que pensar nas coisas antes de empreender, tá? Então a gente vai falar nisso também, ok? E para complementar aqui essa parte do... Aliás, já é o próximo slide aqui, onde ele diz o seguinte, que a palavra empreendedor, pessoal, ele surgiu lá na França em 1800 e bolinha. Então, como ele diz aqui, ó, o surgimento iniciou na França, por volta do século VII, para denominar pessoas ousadas, ou seja, pessoas que assumiram riscos, pessoas que comercializavam produtos, pegavam empréstimos para produzir algo, tá? E um estudioso aqui, o Joseph, disse o seguinte, ó, empreender é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos materiais. E eu posso complementar para vocês o seguinte, pessoal, ó, realmente um empreendedor é uma pessoa ousada, é uma pessoa visionária, tá? E empreender, basicamente, constitui em você pensar em que existe uma necessidade, tá? Existe alguém que está precisando de algo, e com base nessa necessidade, você poder criar formatar um negócio nela. Você transformar em um negócio. Isso é empreendedorismo. Outra coisa que eu estava lendo, não lembro onde, mas eu estava lendo que um estudioso lá disse o seguinte, ó, ninguém cria nada. As pessoas simplesmente melhoram,
né? As pessoas formatam, as pessoas otimizam a ideia de alguém. Quando a gente coloca o seguinte a respeito do empreendedorismo, tá? Vamos colocar algumas situações aqui, vocês vão ver que as pessoas não criaram, elas apenas imitaram melhor, ela já pegaram a base de alguém e apenas melhoraram isso daí, tá? Então, vamos colocar aqui uma ideia. Por exemplo, tapiocaria, né? Aqueles restaurantes especializados em tapioca. Tinha em Arapiraca, não sei se ainda tem. Então, é um local onde vai ter um monte, ou seja, você pode ir lá comer tapioca, blá, blá, blá e tal. Pessoal, desde que eu me entendo por gente, na feira livre, na feira, na rua, sempre tem aquelas bancas que se fazem tapioca lá na hora, tá? Ou seja, é uma coisa há muito tempo. E o que foi que essa pessoa fez? Ela simplesmente disse o seguinte, ó, primeiro, tapioca ficou uma comida de rico, né? Outra coisa, as pessoas gostam, né? E o que foi que ele fez? Ele formatou, ele colocou tapiocas de vários sabores, ele colocou um ponto comercial. Ele criou? Não, ele inovou, né? Ele formatou, né? Ele criou com base na ideia que ele já conhecia, ele apenas formatou para ele. Ele é um empreendedor, e o empreendedor é isso. Outro exemplo que eu posso colocar para vocês é o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui que tem alguém mandando mensagem aqui. Deixa eu ver. Professor, Oi, pode falar. você acha que tem alguma idade recomendada para você começar a empreender? Eu digo a você que não, tá? Foi até bom, ótima pergunta, João, só um instante. Então, existe idade para empreender? Pessoal, tem um slide aqui que ele fala sobre espírito empreendedor, tá? Primeiro, nós não nascemos munidos de todos os conhecimentos, tá? Nós vamos aprendendo aos poucos. Então, vamos lá, um exemplo. Eu conheço algumas pessoas que sempre viveram de feira, ou mercearia, ou mercado e tal, que eles levam as crianças, os filhos, para a feira, né? O filho ajuda a empacotar, o filho ajuda a passar um troco. Então, se a pessoa vai lá ter um ponto comercial, muitas vezes o filho está lá. Por exemplo, eu tinha um aluno, o moleque tinha 12 anos, ele ficava na loja ajudando a receber, passar cartão e tal. O que acontece? Ele mesmo sendo criança, com 11, 12 anos, ele está sendo instigado a empreender. Ou seja, ele está aprendendo aos poucos como trabalhar com empreendimento. É um detalhe. Porém, nem todo mundo tem essa oportunidade de ter os pais, por exemplo, dizer o seguinte, ó, para você empreender é dessa forma. Então, vai ser natural para essa criança que segue os pais, quando ele crescer, ele também ser um empreendedor. Vai ser um processo natural. Então, porque os pais já fazem isso, vai chegar uma hora que os pais vão incentivar, vão colocar um ponto comercial para ele, vão ajudar, né? Mas quem vai tomar de conta vai ser ele. Isso é um processo natural. Mas, como eu falei, nem todo mundo tem essa oportunidade de crescer, tá? Então, não existe, Givaldo, ao meu ver, não existe uma idade para isso, tá? Não existe de forma nenhuma. Agora, claro, tudo dentro das suas possibilidades. Por exemplo, o moleque lá com 11, 12 anos, ele não vai gerenciar, por exemplo, uma empresa com funcionários. Fica meio complicado, talvez. Mas que ele pode empreender sim, muitas vezes com a ajuda de alguém ou sozinho. Por exemplo, deixa eu colocar a minha história aí no meio, tá? Eu acho que eu tinha uns 11 anos e minha mãe me deu um dinheiro, uma mixariazinha. E eu fui no mercado, eu comprei um pacote de pipoca, tá? Aquela pipoca nordeste, e comprei, eu acho que foi um pacote de lanche, alguma coisa assim, daquelas bolachinhas de lanche. Resultado, cheguei em casa e vendi para minha mãe e para meus irmãos. O dinheiro que eu ganhei aí, eu voltei no mercado e comprei mais pirulito, comprei bala, umas coisas ou outras. Comecei a vender para os meus vizinhos, porque na rua que eu morava tinha muita criança, meu irmão. Era criança demais. E aí o que acontece?
Minha mãe viu que eu estava interessado nessa questão, e eu sempre, tudo que eu ganhava, eu ia comprando mais um pouquinho, e aí a minha mãe disse o seguinte: ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma banca de madeira, dessas bancas de feira, para você. Eu digo, tá certo, compre. Então, o que acontece? Eu ia para a escola de manhã, à tarde, armava minha banca de doces na calçada da minha casa, botava uma cadeira do lado, ia responder os meus trabalhos de escola, os meus deveres, mas estava ali vendendo. Então, quer dizer, a partir dos meus 11 anos, eu comecei a ganhar o meu próprio dinheiro. Então, todos os domingos, que na época que a feira era os domingos, todos os domingos, 5 horas da manhã, minha mãe me ajudava, levava a banca para a feira, a gente armava a banca, eu ficava lá até o meio-dia vendendo, tá? Como eu falei, muitas vezes sozinho fica complicado, né? E aí, claro, minha mãe dava as dicas e eu ia vendendo. Então, a partir desse período, eu conseguia, por exemplo, se eu queria comprar algum brinquedo, eu comprava, se eu queria comprar uma roupa, eu comprava, se eu queria comprar uma sandália, eu comprava, se eu queria cortar meu cabelo, cortava. Então, quer dizer, a partir daí eu sempre tinha um certo dinheiro no bolso. Até que o negócio foi crescendo e foi necessário passar para um carrinho de confeito, um carrinho mesmo de doce, né, que a gente chama de carrinho de confeito. E aí o que é que acontece? Eu ia a Arapiraca, porque eu moro em São Sebastião, então eu ia a Arapiraca em 15 dias, chegava numa bomboniere que um amigo meu, que eu andava com ele, chegou lá e disse, ó, venda aí para esse cara, se ele não pagar, eu pago. Eu digo, pois ele vai pagar muito, se eu compro, eu pago. E aí o que acontece? Eu chegava lá, comprava um valor para pagar em 15 dias, e eu estava com dinheiro no bolso. Então eu ia para Quinitos, chegava lá com a calculadorazinha na mão. Claro, minha mãe me ensinou como é que faz o cálculozinho para saber, minha mãe e meus irmãos me ensinaram como é que fazia o cálculo, para saber quanto era que saía cada produto. Então, eu era criança, eu sabia se o produto as crianças poderiam pagar ou não. Então, se eu pegava uma caixa de chocolate, eu chegava lá na caixa de chocolate, por exemplo, a caixa custa R$5. Ele vem 20 unidades, você vai dividir 5 por 20 e você vai ver quanto é que vai custar cada chocolate. E aí, obviamente, botava o meu lucro em cima, eu dizia, não, isso está caro, não quero esse, quero outro. E em 15 dias eu fazia isso. Tá? Eu sempre fiz isso. E aí, por exemplo, se tinha festa, Carnaval, São João, para virar a noite com esse carrinho de confeito na festa, eu tinha medo das pessoas comprarem e não quererem pagar, né? E aí o que acontece? Eu contratava uma pessoa maior de idade para ficar lá, enquanto isso eu ia para o São João, eu ia para o Carnaval e ficava sempre no carrinho ver como é que as coisas estavam. E dessa forma, eu fiquei, eu acho que uns 4 anos, mais ou menos, uns 3, 4 anos com esse carrinho de confeito. Até que depois eu vi que o negócio estava muito pouco já, porque eu já estava maior, então aquele dinheiro já estava pouco. E aí, com 15 anos, eu tive a minha primeira profissão, que foi, meu Deus, impressor serigráfico. Eu estampava essas camisas. Tá? Aí o que é que acontece? Com 15 anos, eu ia a Arapiraca, comprava malha, tá? Levava para uma costureira, que inclusive fica na Rua São Francisco, ela cortava, eu pegava de volta, levava para minha casa, que na minha casa eu e meu irmão, nós montamos um ateliê, nós montamos para revelar tela, estampar e tudo mais, eu estampava as camisas, né? Levava para a mulher novamente, ela fechava as camisas, eu colocava nas bolsinhas, com etiqueta, com tudo, né? E eu fazia a entrega. Então, eu digamos, nessa época, eu fiz o curso com 15 anos, então com 16, 17 anos mais ou menos, eu tinha pelo menos uns 3 clientes certos, que eram 3 escolas. Então, eram 4, começou com 4, um em São Sebastião, outra no Povoado de Bananeiras, outra em Igaci e outra em Campo Alegre. Então, quando chegava na época, eu mesmo levava. Tanto é que assim, eu sempre fui tão caprichoso que até hoje, muitas vezes eu passo aqui na rua, eu tinha 17 anos, mais ou menos, né? 16, 17 anos, eu vejo pessoas vestidas nas camisas que eu fabricava lá atrás. Então, quer dizer, ficava um negócio bem, bem feito mesmo. Aí logo depois eu vim a começar a dar aula, né? Então, não tinha nem completado 18 anos ainda, eu já estava dando aula. Então, assim, Givaldo, não é que existe uma idade para você empreender, né? Existe muitas vezes um porquê.
Se você quer empreender, poxa, empreenda. Isso não, digamos, não lhe atrapalha em nada a questão da idade. Mas muitas vezes o seu pai, por exemplo, a sua mãe, ele vai lhe dar alguma orientação, tá? Então, existem N possibilidades, certo? Por exemplo, Givaldo, vamos colocar aí uma ideia, por exemplo, para você. Tem quantos anos, Givaldo, hoje? 17, 16, 17? Dia 11 eu vou fazer 15. Que bom. Beleza, parabéns já antecipado. Então, Givaldo, ó, Ô, professor, suponhamos... Oi, Felipe, pode falar. tem até... O Givaldo perguntou aí o negócio da idade. Eu tava vendo um vídeo dia desse, que era até de um moleque, eu acho que ele tem uns 14 anos, não sei. Enfim, ele tava lá, ele é um empreendedor. E tem uns Exato. 15, 14 anos por aí. Ah, sem dúvida. Ó, por exemplo, tem um carinha aqui de São Sebastião que ele é filho adotado e desde criança os pais, na verdade, sempre viveram de feira, né? Sempre viveram de feira. Então, o irmão mais velho dele tem uns mercados em Sergipe, mercados grandes, o cara está muito bem de vida. Ele também, o cara é moleque, ele já botou um mercadinho aqui quando ele estava moleque. Hoje o cara já está casado e tal, ele tem um mercado grande, um mercado movimentado que abre de domingo a domingo, tá? Então, quer dizer, como eu falei, quando a gente já nasce com alguém incentivando desde criança, isso favorece muito. Quando não, vai muito à vontade. Vamos colocar aí um exemplo. Givaldo, a rua que você mora, o próximo de onde você mora, tem mercadinho, tem quitanda, tem sorveteria, tem essas coisas? Tem sim. Pronto, olha só. Suponhamos que na frente da sua casa tenha uma garagem, um exemplo. Tem a garagem, né? Um salão, digamos assim. Se você pensar direitinho, um exemplo, o seu pai trabalha vendendo embalagens, não é isso? Ele não Exato. trabalha vendendo embalagem? Cara, hoje tudo é embalagem. Você vê um mercadinho, precisa de bolsas. Você vê uma sorveteria, precisa dos potinhos de plástico, né? Então, é juntar o útil ao agradável, entendeu? Então, é uma coisa, por exemplo, que você pode chegar para o seu pai e dizer, paiinho, eu quero vender. Vamos aproveitar aqui, vamos montar um negócio para mim. Não precisa montar um negócio inicialmente luxuoso. É você, por exemplo, chegar num dia na feira, você poder colocar uma loja de vendendo a parte de embalagens. É um local que se vende. E outra coisa, a vantagem é que esse produto ele não tem validade. Não é aquela coisa de você estar preocupado, eu tenho que vender, por exemplo, uma quitanda. Se eu não vender, eu perco, vou ter que jogar fora. Não. É uma coisa assim que você pode comercializar. Então, existe N possibilidades. Não existe idade para isso, não. Tá? É só pensar. Oi. Eu já sou empreendedor, professor. Eu não vendo bolo. Sim, também, né? Então, aí muitas vezes é juntar o útil ao agradável, é pensar em várias possibilidades, tá? Mas lembrando, não existe idade para isso. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, tá? O empreendedorismo no Brasil, tá, se deu com a chegada dos portugueses no solo brasileiro no século XVII. Neste período foi realizado muitos empreendimentos e podemos citar o famoso Barão de Mauá como o primeiro grande empreendedor do Brasil. Eu não sei se em algum momento você já... A gente vai ter que cair de novo. Todo dia é isso, velho, na moral. É sempre na nossa aula, você tem noção. Ah, a gente é muito sortudo, irmão. Só você que consegue. O Givaldo fez uma macumba para a internet do professor cair. Agora deu, tá tudo seu agora, minha amiga. E lembrando, o Gival tá devendo o bolo, professor. Oi. É mesmo. Voltou aí, pessoal? Estão me ouvindo? Eu não sei de nada. Não sei de nada. Ei, ô Duda. Opa. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, tá, beleza. Realmente a internet hoje está dando nosso lado, mas estou vendo aqui que ele já voltou, tá? Vamos lá. Deixa
Deixa eu só... Ok, só um instantezinho aqui. Pessoal, já fiz a frequência aqui. Deixa eu só colar, aproveitar que eu tinha parado ali. Só um instante. Eita, pessoal, só um minutinho aqui que fez um negócio aqui meio errado. Só um instante. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Então, quer dizer, eu já ouço falar, já nesse cara, há um certo tempo, tá? Então, antigamente, o título de barão era dado àquelas pessoas que tinham dinheiro, né? Então, quem tinha dinheiro era chamado de barão. Então, quer dizer, o Barão de Mauá, ele chegou, por exemplo, ao Brasil e ele viu o potencial que o Brasil tinha e ele começou a investir. Por exemplo, ele construiu a primeira linha férrea brasileira. Então, primeiro, o Brasil ele sempre foi aquele negócio, era uma área boa, uma área que podia se cultivar, podia, por exemplo, extrair ouro, aquele negócio todo, mas na época dele, era a época que o Brasil produzia muito café, até hoje, na verdade, produzia, né? Mas que o café brasileiro sempre foi para exportação. E aí, como não se tinha carretas e aquele negócio do caminhão, principalmente para levar o café para o porto, aí o cara ele tinha dinheiro, o que ele fez? Construiu uma linha férrea, tá? Em um ponto estratégico que levasse até o porto. E a partir daí foi onde começou a escoar a produção brasileira. Só que, claro, se uma pessoa vai levar para o porto, claro, ele não vai de graça. Então, ele começou a ganhar dinheiro em cima disso. Ele montou fábricas, por exemplo, de algodão, tá? Ele colocou um monte de fábricas, na verdade, colocou um monte de empreendimentos, e ele sempre com um pensamento visionário, inclusive, ele foi o primeiro empreendedor a aplicar dentro das suas empresas, a participação de lucros. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa questão da participação de lucros, tá? Mas participação de lucros basicamente constitui da seguinte maneira: uma empresa, ela tem, por exemplo, ela tem que vender X valor para ela conseguir pagar as suas contas, tá? Pagar funcionário, imposto e tal. Então, por isso que se cria meta. E existe, por exemplo, uma quantidade, pelo menos, para se pagar as contas, e outra para se obter lucro e a empresa continuar crescendo. Ou seja, são as metas. Nós temos que vender R$1 milhão esse mês para a gente conseguir pagar todas as contas. A gente tem que vender 2 milhões para que a empresa tenha lucro. Tá? Então, digamos, se a empresa, todo empreendedor sabe disso. E aí ele vai chegar e dizer o seguinte: vamos fazer o seguinte, pessoal, se eu tenho, por exemplo, 2 milhões para a empresa ter um lucro e ela trabalhar de maneira sustentável, se a gente conseguir vender mais que isso durante o mês, tá? O lucro obtido nesse valor que passa, eu vou dividir para todos os funcionários, ou de maneira proporcional, ou de maneira de acordo com o salário de cada um. Quem ganha mais ganha uma fatia maior do lucro, quem ganha menos ganha fatia menor, né? Então, ele aplicava isso. O que é que acontece? Todos os funcionários sempre trabalhavam a mais, né? As pessoas, por exemplo, sempre queriam bater sua meta. Por quê? Porque sabia que em um conjunto, ou seja, todos terminariam ganhando, tá? Deixa eu colocar aqui um exemplo mais próximo aqui, alguns exemplos que eu conheço, tá? Então, vamos colocar aqui. Teve uma época que eu fui a São Paulo dar um recado, aí terminei passei lá 45 dias. E aí acontece que a minha irmã mora próxima à fábrica da Natura, e ela me contando, né, que lá existia a participação de lucros. Então já teve anos, por exemplo, dos funcionários da Natura ganhar 13º, 14º e 15º salário. Então, quer dizer, eu acho que, se não me engano, até 16º. Então, as pessoas tiveram, olha só, 2, 3 salários a mais durante o ano. Por quê? Porque a empresa produziu mais, a empresa vendeu mais. Então, quer dizer, isso motiva os funcionários a trabalhar, tá? Por exemplo, nós como um todo, na verdade, nós temos que ser estimulados. Se a gente não for estimulado, a gente simplesmente relaxa. Um exemplo, vamos colocar um exemplo.
Suponhamos que chega, o pai do Givaldo é vendedor. Aí o supervisor, o gerente chega e diz o seguinte, olha só, vai ter que trabalhar mais. Aí o cara diz, como eu vou trabalhar mais, meu amigo? Eu já estou trabalhando demais. Então, bota-se, claro, é natural de todo ser humano, bota-se uma dificuldade muito grande. Aí, quando a pessoa chega e diz o seguinte, se você conseguir vender mais, você ganha mais. Aí o cara diz, demorou, meu amigo. Ou seja, a pessoa se esforça um pouquinho mais para isso, né? Vou nada, estou cansado. Não, mas se você fizer, você vai ganhar mais. Tá, de boa, tranquilo. Vamos colocar outro exemplo aí. O cara trabalha no açougue de um mercado, digamos assim, tá? Aí o mercado, ele vende um boi por semana, digamos assim, tá? Vamos colocar aí o exemplo. Só que tem lá porco, frango, linguiça e tal. Então, vamos colocar aí um exemplo. O frigorífico, ele rende, um exemplo, 5 mil reais por semana, digamos assim. Aí o gerente do mercado chega para o pessoal lá do frigorífico e diz o seguinte, meu amigo, a gente está vendendo 5 mil reais por semana. A gente tem que melhorar. Aí o cara vai dizer o seguinte, quem está trabalhando no frigorífico, meu amigo, eu já estou dando o meu máximo. Eu vou fazer o quê? Eu vou obrigar o pessoal a levar a carne, né? Não posso fazer isso. Aí o cara diz o seguinte, se a gente bater a meta, se a gente conseguir fazer 10 mil reais, vai aumentar 200 reais no seu salário. O cara já diz logo, deixa comigo. No instante, o cara arranja uma forma de vender. Então, chega o cara para comprar uma carne de boi, ele diz, chegou uma costelinha de porco aqui, novinha, chegou um bodezinho, chegou isso. Muitas vezes a pessoa não quer nem comprar o porco, mas que olha lá, vê que a carne está bonita, o que é que ele faz? Vai levar. Então, nós precisamos de estímulo, né? Principalmente na área de vendas. Você observa, qualquer vendedor de qualquer loja, ele trabalha com metas. Se ele não bater a meta, ele só vai ganhar aquele saláriozinho dele puro. Se ele bater a meta, ele ganha um pouquinho mais, que é isso que motiva muitas vezes o cara não ter uma hora para parar, então sempre vai ter que estudar, pensar em formas de abordar o cliente. Outro exemplo que eu vou colocar para vocês é o seguinte, eu tenho um colega que ele tem uma pimenteira, né? Pimenteira ele produz pimenta, melhor dizendo, né? Então, ele tem uma plantação de pimenta muito bonita, por sinal. Só que trabalhar com pimenta é uma coisa que muita gente corre, não quer. Por quê? Porque estoura as mãos, coça os olhos, não é fácil. Mesmo com luva, o ardor da pimenta passa. Né? Você trabalhando com luva mesmo, ele passa. É uma coisa surreal. E aí, o que acontece? Já é difícil encontrar pessoas para trabalhar. E ele faz para motivar, isso é roça, viu, pessoal? Isso é roça. O que ele faz? Ele chega lá, tem 10, 12 pessoas trabalhando, ele diz o seguinte, pessoal, quem colher mais pimenta hoje vai ganhar essa galinha, vai levar essa galinha para casa. Aí, se tem 10, 12, o que acontece? Todo mundo sempre trabalha a mais do que trabalhava anteriormente, né? Outro detalhe, quem trabalha colhendo pimenta ganha pela quantidade de pimentas colhidas e não pelo dia de trabalho. Então, tem dias dele chegar e dizer o seguinte, hoje, quem colher mais, eu vou dobrar a produção. Por exemplo, se a pessoa colhe 20 quilos de pimenta, no cálculo vai dizer que ela colheu 40 quilos, ou seja, ela vai ganhar o dobro do que ela ia ganhar. Então, dessa forma, aí você vai dizer, o cara vai gastar, mas não, só um ganha, e os outros 11? As outras 11 pessoas, elas vão produzir bem a mais. Então, nós precisamos de estímulos. E é o que o Barão de Mauá fazia. Você quer ganhar mais? Você vai ter que se esforçar mais. Tá? Então, isso é empreendedor. E o empreendedor é o inovador, é o que pensa formas diferentes de vender, de empreender, de comercializar. Né? Então, um empreendedor não pode simplesmente trabalhar daquela forma, pronto, acabou. Não, existe tudo uma forma de beneficiar. Aí aqueles empreendedores mais tradicionais vão dizer o seguinte, eu já estou pagando um salário, para que eu pagar mais? Não tem condições? Tem. Você vai pagar mais, porém, só se a pessoa vender mais. Se a pessoa não vender mais, ela não vai ganhar. Então, é uma coisa justa, tá? Inclusive, o comércio todinho hoje trabalha dessa forma, né? Muito embora essa questão eles pagam, na verdade, quando se bate a meta, porque ele não vai pagar a participação nos lucros, na verdade, né?
Se ele fosse pagar a participação nos lucros, eu acho que eles não pagariam essa questão das metas batidas. Então, seria uma coisa ou outra. Mas são coisas que devem ser utilizadas. Então, Barão do Mauá aí foi um grande inovador, tá, pessoal? Foi uma pessoa que realmente pensou em inovar, e tanto é que até hoje é citado em relação a esse assunto, ok? Continuando aqui, olha só, no Brasil, começou-se a falar em empreendedorismo no século XVII, tá? Mas ele só foi ser formulado no século XIX, ou seja, 2 séculos depois, basicamente. Tá? Então, ó, no ano de 1997, surge em São Paulo um curso com formação em empreendedorismo e pequenos negócios. Já no ano de 2000, a Universidade de São Paulo cria um centro de empreendedorismo. E entre 2004 e 2006, o termo já estava na boca do povo e surgiu muitos eventos e congressos voltados para a difusão do empreendedorismo. Tá? Então, quer dizer, observe que demorou um pouquinho para que houvesse a fórmula, como é que eu posso colocar aqui? Deixar algo mais formal, né? No termo empreendedorismo. Inclusive, desse tempo para cá, pelo Brasil afora, teve uma enxurrada, por exemplo, de eventos onde pessoas que têm, ou melhor, pessoas que empreenderam e que foram sucesso, pudessem contar a sua história. Como foi que você conseguiu ser um empreendedor de sucesso? Tá? E aí, consequentemente, começou a formar um número de empreendedores ainda maior. O próprio governo, por exemplo, eles começaram a ministrar, por exemplo, cursos, né, treinamentos de empreendedorismo. O próprio Sebrae, por exemplo, ele é voltado para isso, é para ajudar o empreendedor, né, ou o novo, ou a pessoa que já empreende, né? Então, o Sebrae ele é do governo. Então, você pode chegar lá, um exemplo, eu quero montar uma empresa, eu quero montar uma loja, um exemplo. Mas eu não tenho muita noção de todos os pontos, ou seja, muita coisa, e realmente para você estudar. Você vai no Sebrae, por exemplo, eles mostram tudo, como vocês abrirem, como você abrir, como é a logo, como deve ser a logo, como deve ser a divulgação, como deve ser a administração, as estantes, em que ponto tem que colocar, se é iluminado ou não, o tamanho da fachada. Então, quer dizer, eles realmente ajudam você a montar toda uma empresa, né? Então, assim, é algo bem interessante. Então, a formalização, ela só veio a partir de 97. Inclusive em 2007, na verdade, tá? 2007, eu estudava no Premen, em Arapiraca, e o governo do estado, na época, criou um programa chamado de JEP, que era Jovem Empreendedor. Então, nós tínhamos um curso de empreendedorismo online, tá? E usávamos o laboratório da escola para estudar. No final, todo mundo teria que montar um projeto, tá? De empreendedorismo. Então, ele dava, tinha que ser claro, você não ia montar uma multinacional, ele dava um valor, um exemplo, monte um empreendimento com X valor. E a gente simplesmente pensava em novas ideias, tá? Não lembro nem qual foi a ideia que eu coloquei lá, mas você tinha que descrever tudo direitinho, um projeto bem interessante. Que o resultado saía em Maceió, num evento que tinha com todos os jovens do estado, lá no Centro de Convenções, e a gente foi participar lá, e quem ganhou foi um aluno do Premen. Detalhe que isso daí era só alunos do 3º ano do ensino médio, tá? Então, quem ganhou foi um aluno, inclusive, de uma sala vizinha lá, e quem ganhasse ia ganhar prêmios e ia ganhar também o financiamento do projeto, ou seja, o governo ia financiar o projeto, tá? Que, se não me falha a memória, ele colocou um projeto de um abatedor, né, de frango, tá? Então, não tive acesso ao projeto dele, mas eu creio que tenha sido bom, certo? E daí para cá, existem inúmeras possibilidades de empreendedorismo. Então, a dica que eu dou é o seguinte, um exemplo, Givaldo está empreendendo. O que é que se faz, Givaldo? Estuda, cara, tem que estudar, não tem para onde, né? Você tem que entender, por exemplo, a questão da precificação, né? Então, não basta simplesmente você empreender, você tem que saber, conhecer o seu produto, saber quanto é que ele vale, saber dar o preço para o seu produto. Por exemplo, há uns anos atrás, eu tinha uma aluna de Lagoa da Canoa
que ela levava para a Microcamp uma caixinha térmica cheia de trufas. E ela estava vendendo, mas ela tinha vergonha de falar para as pessoas que estavam vendendo. E eu via que ela estava com a caixinha, uma hora eu vi alguém comendo alguma trufa, mas eu não sabia que era ela, né? Depois, quando eu soube, aí eu comprava ela para ajudar, óbvio. Quanto é a fruta, Vanessa? Ela disse R$1, professor. Eu digo, Vanessa, vamos sentar aqui, né? Vamos sentar. Quanto é que sai a fruta, ou a trufa para você? Ela não sabia dizer quanto saía uma trufa. Ou seja, ela estava vendendo pelo que ela achava que valia, né? E aí eu sentei e digo, ó, tem o chocolate, tem a embalagem, né? Você tem a passagem de você vir comprar aqui em Arapiraca, tem o gás, né? Tem geladeira para você deixar geladinho. Então, quer dizer, você tem que calcular tudo isso. Então, você calcula e aí você estipula a sua margem de lucro. Se você quiser ter lucro, senão você vai só trabalhar pelo simples prazer de trabalhar, mas você não vai formar nenhum dinheiro enquanto é isso, né? E aí depois eu acho que ela aumentou para 1,50, se não me falha a memória. Mas, assim, não basta simplesmente você vender, é necessário você estudar também, né? Por exemplo, o Givaldo e a mãe dele vendem bolo. Tem que botar tudo no papel. Olha só, eu gasto tanto por cada bolo, né? Eu tenho que, geralmente o pessoal não bota em conta o que gasta para ir comprar os insumos, não coloca em conta o que gasta de energia, tá? Não coloca em conta o que gasta de gás, por exemplo, tá? E aí muitas vezes a lucratividade ela não compensa o tempo que você leva para produzir. Então tudo tem que ser colocado no papel direitinho, e a gente só consegue compreender melhor aí quando a gente foca os estudos em empreendedorismo. A gente, por exemplo, estudando empreendedorismo, a gente vê a importância, por exemplo, de você investir dentro para que você tenha um retorno, tá? Você saber que tudo que entra não é um dinheiro seu. Então, por isso que você tem que saber precificar. Porque senão você vai achar, eu vendi 10 bolos, o dinheiro é meu. Não, o dinheiro não é seu, o dinheiro é do seu negócio, tá? Então, você está criando um trabalho para você e você tem que pensar o seguinte, ó, eu vou ter que vender tanto por mês para que eu consiga tirar o dinheiro do negócio, que é o que eu vou investir, que é o que eu vou comprar os insumos, porque não adianta você só vender e comprar insumos, vender e comprar insumos. Qual é o lucro que você vai ter? Nenhum. Então, você tem que pensar que você tem que vender, você tem que comprar insumos, deixar o lucro para o seu empreendimento e deixar o lucro do seu trabalho, ou seja, o quanto você merece ganhar. Então, existe toda uma ideia aí, então por isso que tem que se pensar, tá? Tem que estudar. Ok, pessoal? Alguma dúvida até então? Alguma pergunta? Não. Tranquilo, né? Ontem à noite eu estava assistindo a TV e teve uma empreendedora na Paraíba, né? Tinha lá um povoado, e um povoado assim, que até então não... Valeu, Rosilane. Valeu, Fernanda. Então, o que é que acontece? Era um local do sertão, tá? Onde não se tinha muita coisa a se fazer, e aí um grupo de pessoas, eles fizeram a catequese, ou seja, eles se crismaram, depois eles não quiseram se separar, ou seja, criaram um grupo de jovens na comunidade, mas pensaram de uma forma também deles se manterem, porque eles não queriam sair da comunidade, ou seja, eles queriam permanecer na comunidade. E aí, o que foi que eles fizeram? Entre eles criaram uma associação, tá? Essa associação, eles criaram um restaurante lá no sítio, no povoado, onde o intuito era, no restaurante, vender aquelas comidas que a família faz no final de semana. Por exemplo, ela dizendo, né, que quando ela era criança, todo final de semana, a avó matava uma galinha de capoeira, fazia uma farofa tal, aí de outra família sempre tinha uma buchada, né, sempre tinha um sarapatel. Então, assim, eram comidas regionais e aquelas comidas que geralmente eram feitas em ocasiões especiais. Ela disse que foi tão ousado que no dia que
que foram inaugurar esse restaurante, um negócio bem rústico mesmo. Eles não tinham nem os talheres, nem os pratos, nem panela, nem nada. Cada um trouxe da sua casa. Então, ela chegou por exemplo, chegava para os moradores do povoado e dizia o seguinte: nós vamos abrir o restaurante. A gente vai precisar da senhora. A mulher dizia: como assim? Eu não sei cozinhar para restaurante. Então, a gente sabe que a senhora faz uma buchada que é uma delícia. Faça ela. Aí chegava para outro e dizia: a gente sabe que você faz um doce de caju daqueles. Faça o doce. E eles pegaram o que a família produzia, as famílias produziam, e levaram para o restaurante. Ele disse que no primeiro dia da inauguração, o restaurante lotou. Tanto é que não sobrou nada, né, do que eles estavam vendendo. Sendo que hoje eles chegam a atender 350 pessoas por dia. Tá? E o objetivo basicamente foi o quê? Foi fazer com que toda a comunidade pudesse participar, né? Então, todos os produtos, por exemplo, mandioca, né? Aliás, macaxeira, compra-se no povoado, banana na macaxeira, no povoado. Então, tudo que o povoado produz, né, eles usam no restaurante. Ou seja, foi uma forma de empreendimento onde o objetivo foi exatamente envolver toda a sociedade e criar uma forma de renda. Então, é uma coisa assim, tanto é de sucesso que foram lá, fizeram a reportagem, uma coisa bem interessante mesmo, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Continuando, a gente vai falar de alguns empreendedores de sucesso no mundo e depois eu vou citar alguns no Brasil, vou dar algumas dicasinhas aqui para vocês, tá? Eu creio que vocês conhecem, né? Ou já ouviram falar nesse cara aqui, que é o Bezos, que é o dono da Amazon. Então, é interessante porque ele largou o emprego e saiu, e seguiu o sonho de vender livros online em 1994. Lançou a Amazon.com e só conseguiu obter lucros após 6 anos de atividades. Atualmente, é o top 1 no ranking dos mais ricos do mundo. Ou seja, ele é o homem mais rico do mundo hoje na atualidade. É curioso porque, lembra que eu falei agora há pouco, por que nós empreendemos? Tem que ter um porquê, tá? Tem que ter um porquê, um sonho, né? Uma vontade de oferecer a família em umas condições melhores. Tem que existir um porquê. E observa aqui, outra coisa, lembrando que como é que eu posso colocar aqui? Empreendedor é um sinônimo de ousadia. Imagina um exemplo. O cara já tem um salário, ele já trabalhar numa empresa, tá? E ele tem a certeza do seguinte: bom, eu estou trabalhando, no final do mês eu vou receber. Isso é fato. E aí ele se arriscou e pensou em vender livros online. Então, quando você vai empreender, uma coisa você tem que ter a certeza: eu vou assumir riscos. Esses riscos, eu posso, digamos, passar por eles, eu posso ficar bem, ou eu posso perder também tudo que eu consegui até hoje. Então, ele assumiu esse risco. Aí, se você pensar ainda mais, vem a questão seguinte: por exemplo, já está com alguns anos que as pessoas perderam o hábito de ler. Né? Porque as pessoas estão muito na internet, conseguem muita coisa na internet. Então, outra capacidade que o empreendedor tem é a capacidade de mudança. Ele tem que mudar. Qual foi o motivo dele não ter conseguido lucro nos primeiros meses ou nos primeiros anos? Tá? Quer dizer que ele teve que fazer muitas mudanças até conseguir obter lucros. Tá? Então, quer dizer, ele propôs inovação. E uma curiosidade, pessoal, a empresa, ou seja, quando ele começou a empresa dele, foi na garagem de casa. Então, ele colocou o seu negócio em uma garagem. E observa que de uma garagem o cara conseguiu ganhar o mundo. Então, é uma coisa bem interessante, tá? Uma observação que eu gostaria de colocar para vocês aí é o seguinte: nós achamos, né? Primeiro, que para empreender eu tenho que ter dinheiro. Segundo, se eu tenho dinheiro e eu vou empreender, quer dizer que assim que eu abrir a minha loja vai bombar. Não é bem assim que as coisas funcionam. Primeiro, as pessoas vão ter que conhecer que você vai abrir a sua loja. Então, você tem que investir em quê? Em marketing. Fazer com que as pessoas conheçam. Tá?
Outra coisa, muita gente vai acabar ainda não conhecendo ou não tendo a necessidade naquele momento. Então, é um processo gradual. E aí, por isso que levou 6 anos para ele começar a ter os primeiros lucros. Até então, era aquele verdadeiro vender e comer. Né? No máximo, se ele tirava lá, era o salário dele, ou o que ele achava que era o salário dele. Então, ele estava trabalhando para ter o salário dele. Mas a empresa ela só conseguia se manter e investir nela própria. Então, ela não tinha lucros. Então, a partir de 6 anos. No Brasil, o Sebrae já divulgou que uma empresa, quando é aberta no Brasil, ela demora pelo menos 6 anos para ela começar a ser uma empresa estável. Até então, ela é instável, ela pode fechar a qualquer momento. Tanto é que no Brasil abre-se empresa todos os dias e fecha-se empresas em todos os dias, tá? Porque não é uma coisa fácil, né? Você empreender. Então tem que existir muito estudo, muito planejamento, tá? Algumas coisas dão super certo e às vezes não vai nem esses 6 anos para ela ficar estável, né? Aí a gente coloca o seguinte: o cara está com 5 anos lá, a empresa dando super bem. Aí pega uma economia como foi agora, né, a questão do coronavírus. Quantas pessoas não perderam sonhos, principalmente empreendedores, né, de ter trabalhado uma vida toda, conseguido um dinheiro, abrir uma empresa. Aí veio, por exemplo, o coronavírus, ele teve que fechar a empresa ou o faturamento dele desceu, tá? Então, observa que não é fácil, são riscos. E para você deixar uma empresa sólida, é preciso muita inovação. É preciso você fazer um serviço diferente. Porque senão, na primeira crise que você passa, você fecha a empresa. Tá? Então, não é uma coisa tão fácil. Duas pessoas que tiveram uma trajetória parecida com o dono da Amazon foram os donos da Netshoes, né? Então, a Netshoes todo mundo conhece. Pessoal, Netshoes, ela começou a funcionar em casa. Eles abriram o site online, olha só, eles abriram o site online, obviamente compraram os tênis, né, as coisas para vender, mas eles não tinham, por exemplo, uma sede, não tinham uma empresa propriamente dita. Funcionava na casa de um dos, porque eram sócios, né? Então, fizeram um site, começaram a divulgar, a vender, o negócio começou a prosperar, tornou-se uma das maiores empresas do Brasil. Agora, o Magazine Luiza comprou ela, tá? Eu esqueci qual foi o valor, mas foi um valor, eu acho que foi quase R$500 bilhão, uma coisa assim, tá? Foi um valor muito grande, né, que eles venderam à empresa. Então, quer dizer, é planejamento, tá, pessoal? Então, existe a possibilidade, e observe que no caso da Netshoes, no caso da Amazon, isso é empreendedorismo digital, né? A Amazon, por exemplo, começou a abrir lojas físicas agora, há pouco tempo. E olha que não tem nem em todos os lugares, né? Mas a maior parte do tempo foi no digital. Então, foi vendendo, utilizando o social, né? Vamos lá. Outro exemplo aqui é o Steve Jobs, que era o dono da Apple, né? Porque o Steve Jobs faleceu, acho que há 6 anos atrás. E ele, na verdade, ele já tinha trabalhado com o Bill Gates, que é o dono da Microsoft, né? Então, ele era, na verdade, um dos donos da Microsoft. E acabou que eles se separaram, tá? E quando ele se separou, ele pegou a parte dele e montou em casa, tá, pessoal? Montou em casa. Daqui a pouco eu mostro para vocês como eram as sedes, tá? Ele separou, colocou a empresa dele em casa, e a Apple é uma das grandes empresas do mundo. E aqui diz o seguinte, ó, Steve Jobs mudou o rumo de como entendemos telefonia e tecnologia hoje. Aliás, hoje em dia. Seu espírito inovador permite hoje em dia que tenhamos ótimos celulares e todas as informações necessárias na palma da mão, graças ao Steve, né? Então, ele tinha esse pensamento de facilitar a vida, né? Dizer o seguinte, ó, o celular ele tem que ser entendido como um computador, então as pessoas têm que ter tudo na palma da mão. E aí observa que hoje, por exemplo, você vai comprar um iPhone, é os olhos da cara,
Por quê? Porque existe algo diferente de todos ali no iPhone. Ah, você vai comprar, por exemplo, um Mac, que é esse computador que está na mão, um MacBook, é caríssimo, né? Então, quem vai comprar é porque quer ter uma coisa diferenciada, uma coisa que ninguém tem. Então, são coisas únicas. E isso valoriza aí muito o trabalho dele, tá? Outro cara que foi muito, na verdade ele está vivo, não é, né? Que é o Bill Gates, né? Considerado por muitos como o maior empreendedor de todos os tempos. Gates fundou a Microsoft e revolucionou o mercado tecnológico como nunca. Liderou a lista da Forbes, porque a lista da Forbes, pessoal, é uma revista que ela fala sobre os homens mais ricos do mundo. Então, uma vez por ano, ela dá lá uma matéria quem é o homem mais rico do mundo, quem é o homem mais rico do Brasil, quem é o homem mais rico por cada país, né? E ele está lá, tá? Então, no caso aqui do Bill Gates, ele já fechou o ano, ou seja, 18 vezes, sendo o homem mais rico do mundo. E eu digo a vocês que isso não aconteceu mais porque ele não quis, porque por diversas vezes ele já doou boa parte da fortuna dele, é uma pena que ele nunca me conheceu, né? Mas ele doou boa parte do que ele tem para a caridade. Até hoje, por exemplo, ele se afastou da Microsoft, tá? Deixa eu liberar aqui alguém. Ele se afastou da Microsoft para fazer os trabalhos sociais dele, né? Por exemplo, estudos para descoberta de novas doenças, ou seja, curas de novas doenças, doações para crianças na África. Então, quando ele faz essas doações, ele desce lá para quarto, quinto, sexto homem mais rico do mundo. Anos depois, ele volta a liderar a lista novamente. Primeiro, a Microsoft ela é muito produtiva, né? Então, isso faz com que ele sempre fique chegando ao topo do homem mais rico do mundo. Tá? Então, ele é um cara super inovador. Tem até uma dicasinha aí, tem um filme chamado de Piratas do Vale do Silício. É um filme bem antigo e que conta a história tanto do Bill Gates quanto do Steve Jobs, que trabalhavam juntos, né, e depois se separaram e tal. E ele fala em Vale do Silício, pessoal, porque nos Estados Unidos tem uma localidade lá que é onde está localizadas as maiores empresas de tecnologia do mundo. Apple, Microsoft, Google, tá? Facebook. Então, lá, por exemplo, existe um investimento muito grande na tecnologia. Então, as crianças na escola lá já começam a estudar programação já nas séries iniciais. Começa lá a lógica de programação, aí aprendem a programar no computador. Então, quer dizer, já focam bastante nesse passo. Tanto é que os grandes gênios da tecnologia surgem de lá, né? Por exemplo, o moleque que desenvolveu o Minecraft. Quando ele desenvolveu o Minecraft, ele tinha, se não me engano, 11, 12 anos. E ele é lá do Vale do Silício, tá? E aí a Microsoft comprou e o moleque tornou o jovem a pessoa mais jovem a ser milionário no mundo. Tá? Então, histórias tem lá. Vamos lá. Aí nós temos aqui o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, né? Então, através de um projeto estudantil, conseguiu transformar o Facebook em uma rede com mais de 100 milhões de usuários. Eu acho que eu até falei já com vocês, né, a respeito do filme dele, que é o filme lá, a Rede Social, que fala a história dele. O cara ele sempre foi um gênio, é lá dessa localidade, é do Vale do Silício, né? Então, ele conseguiu criar uma rede onde 100 milhões de pessoas estavam usando, isso com 17 anos. Inicialmente como um projeto da faculdade, depois ele foi ampliando para a cidade, foi ampliando para o estado, ficou o país inteiro, e a partir daí ele se propagou no mundo inteiro, tá? E aí o cara ficou milionário, tá? Então falamos já sobre o filmezinho aí do Mark Zuckerberg. Outro cara aqui, que é o cofundador do Google. Quando se fala em cofundador, porque existe uma outra pessoa, tá? Não existe só ele, existe duas pessoas que fundaram o Google. Daqui a pouco eu mostro para vocês as sedes, e vocês verem, vocês não vão acreditar. Vocês vão dizer, poxa, eu não acredito que esses caras começaram a trabalhar em casa. Podemos dizer que em casa. E ele diz o seguinte, o cofundador do Google
o maior site de buscas do mundo, que é o Larry, fundou uma das empresas mais sólidas e conhecidas no mundo da tecnologia, inclusive uma das que mais faturam no mundo inteiro, né? Por exemplo, Instagram pertence ao Google, por exemplo, tá? Então, todo mundo jovem, né? Jovens empreendedores, tá? Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu, antes da gente ir para cá, deixa eu só mostrar uma parte aqui da história e a gente já continua, tá? A gente já vai lá para os slides. No livro tem um cara que eu acho que eu esqueci de botar, que eu acho que tem aqui, eu acho que eu passei. Mas tem um brasileiro, deixa eu ver se eu vejo aqui o nome dele, viu, pessoal? Acho que é Jorge Paulo Lemann, se não me falha a memória, que é o homem mais rico do Brasil, tá? E um dos primeiros empreendedores no Brasil foi ele. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? O nomezinho dele direito. Tá não, aqui. Foi algum canto que eu vi. Só um instantezinho. Deixa eu compartilhar aqui com vocês um. Olha só, pessoal. O Steve Jobs, ele tinha um sonho de que a sede da Apple fosse do tamanho de um estádio de futebol, tá? E aí você pode olhar aqui que é a Apple Park, tá? Então, na verdade, é a sede da Apple, tá? Então, realmente no tamanho do estádio de futebol. Então, é aqui onde tudo é projetado. Deixa eu ver aqui se eu tenho outra como era antigamente. Ó, que coisa linda lá. Ó. Então, é uma coisa bem legal mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem aqui uma imagem que ele mostra como era, como é dentro. Deixa eu ver se eu acho aqui umas antigas. Vamos colocar aqui. Esse aqui é a Microsoft hoje, né? Deixa eu ver se eu acho aqui como era. Vou fazer uma pesquisa aqui. Como era a sede da Microsoft? Deixa eu ver se eu encontro aqui, pessoal. Vocês vão ver que é uma coisa... Meu Deus, se uma pessoa não quer, acha tão fácil. Deixa eu ver aqui. Primeira sede. Se eu achar uma, eu acho todas. Todos estão lá. Olha lá. Pessoal, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Mas aqui foi a primeira sede da Apple, tá? Ó, quando eu falei, encontrar uma, encontra todos. Então a Apple ó, surgiu aqui na garagem, tá? Da Microsoft também, ó. A primeira rede social. Deixa eu ver aqui mais, viu? Isso aqui foi a primeira sede do Google, ou seja, garagem, né? Aqui. Deixa eu ver se aqui não tem descrito o que é. Deixa eu ver aqui mais. Mas tem muitas empresas aqui, ó, do Google. Tá? Ou seja, o Google surgiu aqui. Aqui, ó. Aliás, aqui é da Apple, né? Tá? Olha lá, ó. Como era a Apple em 1976 e como é hoje, né? Então, observa aí que tem uma coisa grandiosa. Olha lá, ó. Deixa eu aumentar aqui essa imagem. Olha aí, né? Onde foi que a Amazon surgiu, tá? Onde foi que o Google surgiu, onde foi
onde foi que a Disney surgiu e onde foi que a Apple surgiu, tá? Então, vocês verem aí a evolução. E é só uma amostra, pessoal, que nem todo mundo começa grande, tá? Nem todo mundo começa grande, começa de baixo mesmo, trabalhando em casa e assim por diante. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: depois, com o tempo, vocês vão lá vocês vão no YouTube, deixa eu abrir aqui o YouTube. E vocês vão procurar, pessoal. Vocês vão colocar aqui no Google assim, ó, Day One, tá? Coloca assim, ó, Day One, ou seja, dia 1. Certo, pessoal? Dia 1. O que acontece? No Brasil, acontece um evento chamado de Day One, ou seja, um dia 1. Quando foi que você abriu os olhos para o empreendedorismo? Quando foi que você começou a empreender, né? E ele vai mostrar ideias, por exemplo, de sucesso de grandes empreendedores. Por exemplo, eu já assisti aqui, ó, da Paola Carosselli, umas 5, 6 vezes. Então, é muito interessante de uma pessoa, por exemplo, que começou de baixo, né? Chegou uma hora que a mulher estava praticamente falida e ela colocou esse Day One aí, ou melhor, teve esse Day One e ela começou. O tema da palestra dela é: os sonhos que eu tenho não têm limites, tá? Cada pessoa trabalha um tema. Então, por exemplo, esse Salim Matar, eu não sei quem é ele, não assisti ainda esse, sonhar grande e assumir riscos, tá? Se você pegar aqui, tem um monte, por exemplo, Paulo Veras, a mentalidade empreendedora te ajuda para tudo na vida, tá? Bem interessante aí, não assisti dele não. Eu assisti de alguns, tá, pessoal? Assisti de algumas pessoas. Deixa eu ver aqui alguns que eu já assisti. Já assisti aqui, ó, do Robinson Shiba, tá? Acredite em você sempre. É o tema da palestra dele. Bem interessante, o cara não era empreendedor, tá? Mas ele tornou-se um empreendedor, então é bem interessante a história dele. Recomendo, tá? São palestras que geram mais ou menos 30 minutos, né? Mais ou menos isso. Pessoal, esse Flávio Augusto aqui, ó, O Poder do Nós, tá? É o Poder de Nós, muito interessante. É uma palestra bem curta, ó, 19 minutos, depois vocês podem assistir também, tá? Que ele foi o fundador daquela Wise Up. Ele vendeu a Wise Up, comprou aquele time que o Kaká joga lá nos Estados Unidos, ou jogava, né, que ele se aposentou. Então, empreendedor nato, pessoal, bem interessante, tá? Ó, foi há 4 anos essa palestra, mas ela serve de aula ainda. Tem aqui, ó, todo dia um dia é o Day One para mim, que é a dona da Magazine Luiza. Então, vai mostrar histórias de sucesso, como as pessoas conseguiram. Ó, tem esse daqui, ó, que é o Jorge Paulo Lemann, que é o homem mais rico do Brasil. Ó. O importante é ver oportunidades nas dificuldades, tá? Então, existe, pessoal, muitos vídeos aí do Day One. Se você quiser, ó, por exemplo, deixa eu ver aqui se eu... Tem o canal, pessoal. Deixa eu ver. Deixa eu colocar assim. Deixa eu colocar número aqui, só para ver se eu chego no canal. Tem aqui, ó. Que é a... Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma história, tem vários, mas... Pessoal, já assisti aqui, ó, desse pessoal aqui, que é de uma empresa de limpeza, de produtos de limpeza. Pessoal, super interessante, viu, a história dos caras. Largaram o emprego e hoje estão entre um dos empreendedores de sucesso no Brasil. Bem interessante. Já assisti desse daqui, ó. O cara tinha um ferro velho, esse Geraldo Rufino, ó, o catador de sonhos, ele catava reciclados, e aí o resultado é que hoje está um dos homens mais ricos do Brasil. Outra história bem interessante é desse cara aqui, ó, Ricardo Roldão, tá? Ele é interessante porque o que eu achei muito interessante, né? Ele vendia bananas com o pai na rua. Então tinha um carrinho e vendia banana, depois venderam queijo. Vendendo queijo na rua, né? Esse pessoal que vende alguma coisa pela rua. E aí chegou uma hora que ele disse o seguinte: pai, eu vou fazer uma faculdade de administração. E a resposta que ele teve do pai foi o seguinte: meu filho, não precisa a gente fazer faculdade para aprender a vender banana. Para você ver, de quem poderia dar uma força para ele, simplesmente disse que aquilo dali não ia servir de nada. E o cara hoje passou a ser um dos maiores distribuidores de alimentos de São Paulo. Um cara bem rico também.
E existem vários, pessoal, muitos aí que, sem dúvida, se vocês assistirem, vocês vão dizer o seguinte: poxa, se essas pessoas que tinham essa dificuldade, tá, conseguiram, por que não eu, que tenho uma dificuldade bem menos do que eles? Então, a Ana Paula Padrão, bem interessante a história dela também, tá? E tem vários, pessoal. Eu não assisti tudo porque são muitos, tá? Mas depois vocês podem dar uma assistidazinha lá que vocês vão gostar. Depois vocês me comentam. Quem assistir, depois me comentam, tá, pessoal? Vamos voltar aqui para os slides para a gente começar a falar um pouquinho mais, tá? Sim, pessoal, alguém aí quer colocar alguma ideia, alguma palavra sobre isso que a gente falou, sobre pessoas que empreenderam? Se vocês quiserem, por exemplo, se vocês conhecerem aí alguém que vocês já viram ou ouviram falar, que começaram do zero e cresceram, alguém quer colocar aí? Professor, Oi, fala aí, Felipe. o senhor estava falando que o Bill Gates foi eleito 7 vezes seguidas. Foi o... Não, 18 vezes, só que essas 18 vezes não foram seguidas, né? Elas se alternaram, mas assim, não foi mais porque ele não quis, né? Sim, porque ó, eu estava vendo um documentário que tem dele na Netflix. O cara estudava desde pequeno, disse que ele era isolado, só lendo livro 24 horas por dia, praticamente. Aí ele era muito cara, não estudioso, ser né? rico depois dessa... Demais. Então, cara, mas aí você vê que foi lá no documentário, ele mostra assim, primeiro que os pais deles eram de classe média alta, né? E aí investiam na questão, outro detalhe, os pais trabalhavam muito. E aí ele se apegou em quê? Ele se apegou nos estudos, né? Então, assim, ajudou muito. Isso é uma prova, Felipe, que quem estuda muito será compensado lá na frente. Se você, por exemplo, ficar muito numa cultura inútil, você fazer algo que você não ajude você a crescer, vai chegar uma hora que realmente você não vai crescer, cara. Então, o estudo hoje é a melhor forma de você chegar onde você quiser. Por exemplo, eu quero ser um juiz. Juiz é para rico? Não é, pessoal. Hoje, a educação, ela está aberta a todos. Agora, para você chegar em um local, você tem que ter um porquê, né? Porque eu quero, por exemplo, porque eu quero isso? Muitas vezes parte a partir de uma dificuldade, né? Muitas vezes, por exemplo, se você pegar aí hoje, vamos colocar aí um exemplo, Joaquim Barbosa, né? Joaquim Barbosa foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Estava sendo cotado a ser candidato a presidente, ainda está, na verdade. Aí, negro, né? Porque, infelizmente, ainda existe esse preconceito, tanto é que a gente viu essa semana aí alguns atos preconceituosos. E aí, o que acontece? A mãe dele trabalhava lavando roupa para os outros, né? Era diarista. E olha de onde o cara saiu, com a dificuldade, você pegar a história do cara, uma dificuldade tremenda, e o cara disse o seguinte: eu vou estudar, porque eu sei que só estudando eu vou conseguir dar uma condição melhor para minha mãe. Não tem para onde. Você vai ter, se você quer ter algo diferente, que não seja com empreendedorismo, necessariamente, mas se você quer crescer, não existe outra coisa. É estudar. Estudar, estudar e estudar. Né? O mundo realmente fica... As pessoas que estudaram mais, né, ou que se esforçaram mais, são aquelas que serão bonificadas lá na frente. Não tem para onde. Né? E quem quer ganhar a vida fácil, infelizmente você já sabe, ou morre cedo, ou cadeia. Então, querem ser alguém, né? Vocês têm um porquê. Eu quero ser isso. Eu quero, por exemplo, oferecer para minha família boas condições de vida, vai ter que trabalhar. Mas, infelizmente, hoje, então uma crítica mesmo que eu falo, se eu tenho tudo, por que eu vou me esforçar? Se eu já tenho tudo. Só que um dia a gente não vai ter mais paiinho nem maninha, e aí, como é que fica? Né? Ou seja, eu tinha tudo porque paiinho e maninha me dava, mas vai chegar uma hora que eu vou me apaixonar, eu vou casar, eu vou ter meus filhos, será que paiinho e maninha vai me sustentar? Né? Então, teve até o professor Vitor, que ele estava na fila dos Correios, e um senhorzinho começou a conversar com ele, né?
E perguntou, começou a conversar, perguntou se ele trabalhava e tal. Aí disse que trabalhava, ele disse, meu filho, olha, estudo. Quando eu era criança, quando eu era jovem, eu queria ter umas condições melhores, coisas que os meus pais não podiam me dar. Foi o que eu fiz, eu estudei, né? Deixei de ir para festas, para farra, aquele negócio todo, estudei, passei num concurso público federal, né? Trabalhei a minha vida toda, sempre trabalhei, mas quando eu comecei a ter meu dinheiro de forma honesta, aí eu comecei a sair, aí eu comecei a ir para festa, eu comecei a fazer viagens, aí ele falou que conhece não sei quantos países aí do mundo, né? Agora, primeiro eu tive que abdicar de alguma coisa lá atrás, e é um conceito que eu dou a vocês. Ah, é bom você, por exemplo, acordar tarde, é bom você jogar até de madrugada, é bom você ir para a festa toda, aliás, ir para todas as festas, farras. É bom, pessoal, não tem pareia, né? Não tem coisa melhor do que você ir para uma festa, voltar quando a festa terminar e no outro dia você dormir até acordar, né? Dormir até acordar. Quando eu falo dormir até acordar, não é um alarme acordando para você ir trabalhar, entendeu? É dormir até dizer o seguinte, estou satisfeito de dormir, né? É bom, ótimo, perfeito isso. Só que a dívida vem lá na frente, né? Enquanto você está dormindo, tem um monte de gente se esforçando e são elas que vai ficar com as vagas de empregos melhores, certo? Pessoal, mais alguém aí quer colocar alguma ideia? Professor. Então, não tem uma responsabilidade, na verdade, né? Então, verdade, Fernando. Pessoal, mais alguém aí tem alguma coisa a colocar? Não. Beleza. Eu ia colocar outra coisa aí e terminei esquecendo. Vamos lá. Próximo tema aqui, ó. Espírito empreendedor. Tá? O espírito empreendedor é um pacote com várias habilidades que o indivíduo vai desenvolver com o passar do tempo. É preciso aceitar os riscos, de nada adiantar querer empreender e ter medo de investir ou ter medo de difundir a sua ideia. Porém, é preciso fazer um planejamento e conhecer a área que você quer empreender. Primeiro, só recapitulando aí, ó, eu falei o seguinte, tem aquelas pessoas que já, assim que nascem, os pais já começam a incentivar no empreendedorismo, já colocam para ajudar na lida lá da família, então ele já nasce com aquilo, vai ser favorável. Mas, ó, você veja, a gente não nasce sabendo andar de bicicleta, a gente não nasce sabendo andar de moto, né, nem de carro e tal. A gente não nasce já sabendo ler. É tudo que você vai adquirir com o tempo, que você vai se preparar com o tempo. Então, o espírito empreendedor é assim também. É algo que você vai aprendendo no dia a dia, que você vai se desenvolvendo no dia a dia, tá? E você vai aprender. Então, por exemplo, tem pessoas que começam a empreender já depois de uma certa idade e dá certo e cresce, tá? Se você pegar, por exemplo, a história do cara ali, que eu esqueci o nome, que ele vendia, aliás, que ele catava reciclado. Então, o cara já com 20 e todos anos, ele catava reciclado. Então, quando ele veio ficar rico, já lá depois dos 40 anos, né? Mas ele sofreu pra caramba, né? Se preparou também, né? Então, existe muito isso, essa questão de você melhorar suas habilidades, de você aprender. E hoje existe uma facilidade muito grande, que é o estudo. Hoje, por exemplo, eu quero fazer um curso de empreendedorismo, eu quero estudar empreendedorismo. Pessoal, fácil. Você vai na internet aí, muitas vezes você encontra já tudo no YouTube grátis, sem você pagar nada. Então, você faz um curso de empreendedorismo. Eu quero vender pela internet. Como é que eu faço para vender pela internet? Vai na internet, tem lá, inclusive no Instagram, você está olhando o Instagram, aí vem uma publicidadezinha, quer aprender a vender online? Clica embaixo aí. Então tem alguém vendendo, aliás, ensinando os macetezinhos de como você publicar, que horas você publicar. Então, coloca tudo, digamos, umas regrazinhas que você deve seguir, tá? Eu não sei marketing, eu sou fraco no marketing. Poxa, se você é fraco, você vai fazer o quê? Estudar para ser forte, tá? Então, o espírito empreendedor é algo que nós já nascemos no nosso... Aliás,
é algo que nós desenvolvemos a cada dia, tá? Então, observe que aqui ele colocou o seguinte, é preciso aceitar os riscos. Então, quando você vai empreender, você sabe que existem riscos, tá? De nada adianta querer empreender e ter medo de investir ou ter medo de difundir a sua ideia. Teve uma aluna, por exemplo, numa turma, que ela colocou o seguinte: professor, eu sempre tive vontade de, por exemplo, eu vejo muita gente vendendo pelo Instagram, vendendo semijoias, vendendo roupas, vendendo perfumes, vendendo, por exemplo, hambúrguer que faz em casa, uma pizza que faz em casa. Eu sempre tive vontade de fazer isso, mas eu tenho medo de dar errado. Olha só, eu tenho medo de dar errado. Aí eu pergunto o seguinte: quando é que a gente sabe que as coisas vão dar certo? A gente só sabe quando a gente faz. Se a gente não fizer, você não vai saber. Agora, obviamente, você vai ter que se preparar. E aí ela é muito jovem, ela casou, acho que o ano passado, e eu perguntei o seguinte: nós imaginávamos que o William Bonner e a Fátima Bernardes, que era aquele casal modelo, né, iam viver juntos para sempre. De uma hora para outra, o William Bonner e Fátima Bernardes se separam, deixou todo mundo de queixo caído. Aí eu pergunto: quando é que nós sabemos que as coisas vão dar certo? Obviamente, a gente tem que pensar positivo, para quando a gente for investir, a gente está preparado, óbvio, pensar positivo e ir atrás do nosso objetivo. Fazer com que as coisas aconteçam. Né? Então, quando a gente casa, é a mesma coisa. A gente casa e vai fazer por onde tudo dê certo e viva para sempre os dois juntos. Mas, claro que tudo isso não é uma certeza. Uma hora ou outra, alguém pode fazer uma coisa errada e tudo aquilo ir por água abaixo. Mesma coisa é o empreendedor. Né? Então, se você vai colocar um negócio, você não se prepara para aquilo, você não está preparado para aquilo, tende realmente, ou você passar uma dificuldade enorme, porque você vai aprender à força, né? Ou você pode perder aquilo dali. Por quê? Porque você não se preparou, tá? Então, é necessário você realmente estar preparado para investir, certo? E aí, pessoal, quando eu falo preparado para investir, é realmente em todas as áreas. Você pode investir em todas as áreas. Professor, eu sou agricultor. Como é que eu vou investir, pessoal? Existem várias possibilidades de você ser um agricultor e você empreender, né? Por exemplo, eu estava assistindo o Globo Rural e um pessoal... Eu já tinha visto, na verdade, antes da pandemia. Agora eu já vi outro caso bem parecido. O cara morava com a família no sítio, tá? E ele disse o seguinte: agora, como é que eu vou fazer para empreender, né? Ele simplesmente comprou a licença de um aplicativozinho barato e divulgou. Na verdade, um usa o aplicativo já próprio para venda e outro simplesmente usa o Instagram e o WhatsApp. Então, por exemplo, o cara está em casa, ele vai querer comprar, por exemplo, verduras, né? Ele vai lá naquele aplicativo, ou vai lá no WhatsApp: eu quero comprar um kit. Por exemplo, o kit é alface, couve, coentro, cebolinha e tomate, um exemplo. Tá? Aí você vai lá, compra. O cara vem do sítio de moto, já entrega na casa da pessoa. Aí o cara diz o seguinte: hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo entregar outras pessoas aqui. Por quê? Todos os dias a gente tem aqui 20, 30 entregas para fazer todos os dias, ou seja, imagine aí, quando sai, já sai para fazer um monte de entregas ao mesmo tempo, tá? O cara do sítio, mas olha o pensamento dele de usar as mídias digitais, ou seja, um empreendedor digital para comercializar o seu produto. A mesma coisa acontece no WhatsApp, né? Por exemplo, eu moro no sítio e meus pais vendem, por exemplo, tapioca. Vamos colocar aí, vende tapioca. Pessoal, existe sim a possibilidade, tá, de produzir a tapioca e vender utilizando as mídias sociais. Eu moro no sítio e minha mãe faz um doce que é uma delícia, né? Poxa, pessoal, se o doce é gostoso, por que não empreender, né? Formatar uma ideia de vender esse doce através das redes sociais. Então, pessoal, existe muitas possibilidades de você fazer isso, tá? Muitas que, se você pensar, você vai dizer: realmente eu estou perdendo tempo com isso. Eu poderia estar, sim, ganhando dinheiro, tá? Vamos lá. Aí vem aquele porquê que eu falei para vocês logo no início, tá?
por que eu vou empreender? O porquê eu devo empreender? Aí o que acontece? O empreendimento, para você empreender, ele vem, primeiro passo, necessidade de autorrealização. Uma coisa, por exemplo, é você ganhar algo de alguém e você está realizado. Vamos colocar aí um exemplo, tá? O Givaldo, um exemplo, tem um sonho de ter uma moto. Aí o pai do Givaldo vai lá e dá uma moto ao Givaldo. O Givaldo vai estar realizado. Porque aquela moto que ele sempre quis, o pai deu. É uma sensação. A outra sensação é, o Givaldo diz o seguinte, eu vou empreender, ou seja, eu vou trabalhar para eu comprar aquela moto que eu sempre quis. Meu amigo, a necessidade, a sensação é uma totalmente diferente, porque foi aquilo que você sempre sonhou, aquilo que você teve como objetivo. Então, a sensação é outra, totalmente diferente. Um exemplo, eu vou trabalhar porque eu quero comprar uma casa. Então, olha lá o porquê. Então, vai ser o que vai nos motivar a fazer aquilo, né? Então, um pai de família, por exemplo, né, ele vai empreender porque ele quer dar uma condição melhor para a sua família. Né? Então, coloca um porquê aí. Por que eu devo empreender? Aí eu coloco para vocês aí. Não sei, mas eu creio que uma boa parte de vocês aí, ainda hoje, por exemplo, os pais de vocês têm que dar tudo a vocês. Eu quero um celular. Pai, eu quero um celular. Muitas vezes o pai ou a mãe não está com condições de dar um celular naquele momento, já é um momento de revolta. Né? Já é um momento de revolta. Olha, meus amigos todos têm um celular bom, mas eu não tenho. E aí já fica chateado, aquele negócio, já pensa em se matar, já pensa em fugir de casa, porque o pai não deu aquilo que ele quer. Pessoal, muitas vezes não é o poder dar, aliás, não é o querer dar, é o poder dar que não tem. Né? Eu queria, por exemplo, vamos colocar aí um exemplo. Eu vou, o Givaldo aí, vamos lá, o Givaldo vai com a namorada dele para o shopping, que vai abrir agora, acho que nos próximos 15 dias abre. Aí o Givaldo dizer que eu vou para o shopping assistir um filme lá com ela e tal. Aí chega e vai dizer, pai, me dê dinheiro aí para eu ir. Pessoal, isso é chato. Tá? Então, mesmo vocês jovens, vocês podem ter formas de vocês poderem ganhar o dinheiro de vocês. De vocês serem autossuficientes a ponto de dizer o seguinte, eu quero um celular, eu vou comprar um celular. Então, eu vou trabalhar para comprar o celular. Né? Nas reuniões que a gente tem com os pais aí, os pais falam, né? Muitas vezes choro os pais de vocês, né? Com as situações, porque eles querem dar o máximo para vocês, mas muitas vezes não tem isso, né? Não tem essas condições. Por exemplo, teve um pai que disse, já é o 5º celular que eu compro para o meu filho e ele quebra. Ele disse, infelizmente, eu vou ter que concordar que o errado da história é o senhor, né? Porque, meu amigo, faz com que ele ganhe, né? Ele tem que ganhar, ele não pode receber tudo na mão, ou ninguém pode receber tudo na mão. Já tem aquele ditado, a gente não pode ganhar o peixe, né? Você não pode dar um peixe a uma pessoa, você tem que dar uma vara para o cara pescar, né? Teve um dia que eu estava conversando com um cara, para você ver como são as pessoas, viu? Um exemplo de como são as pessoas. Em um povoado de Arapiraca, o cara tinha um monte de terras. O que foi que ele fez? Ele achou mais fácil alugar, ou seja, arrendar a terra dele, do que ele trabalhar na terra e fazer o dinheiro. Né? Ele alugou a terra, beleza. Ele foi passando, na terra vizinha estava o dono lá trabalhando, e o cara estava arrancando umas macaxeiras. E ele olhou e disse o seguinte, eita fulano, que macaxeira bonita, você me dá um pau dessa macaxeira? Aí o cara disse, dou sim, dou agora. Arrancou a macaxeira, aí chegou para ele e disse, toma aqui a macaxeira, né? Aí o cara disse, obrigado. Ele disse, espera aí. Aí pegou a maniva, cortou as duas pontas e também leve a maniva, porque você vai plantar para que você não ande pedindo nada a ninguém. Olha que lição de moral terrível, né? Porque o cara tinha terra, poxa. O cara tinha terra, aí deixou de plantar para pedir os outros. Então, o moral da história é o seguinte, todos vocês têm potencial,
de conseguirem algo com a própria força. E por que tem que estar precisando dos pais para tudo? Né? Então, façam por onde. A dica que eu dou a vocês é o seguinte: se os pais de vocês trabalham com alguma coisa, ajude. Você vai ajudar os seus pais, eles não vão pensar duas vezes. Por exemplo, quando tiverem com condições, eu quero um celular, eu quero um videogame, eu quero ir para o shopping, os pais de vocês vão lidar com todo o prazer do mundo. Mas você só querer é algo complicado, é algo meio complicado para os pais de vocês, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma necessidade de autorrealização. Então, a necessidade de autorrealização é eu me manter, né? É eu não estar precisando, por exemplo, dos meus pais, né? Para tudo. Então, vou pegar um dinheirozinho aí, eu vou estudar uma forma de eu poder ganhar o meu dinheiro, né? Eu vou, por exemplo, fazer doces para levar para a escola, para vender, tá? Eu vou fazer salgados, eu vou comprar produtos da China para vender na escola, né? Eu aproveito e vou vender nas minhas redes sociais também. Eu sou habilidosa com algum tipo de artesanato, vai fazer aquele artesanato. Tudo isso, pessoal, é empreender, né? E por que você vai empreender? Primeiro, um dos pensamentos do empreendedor é a autossuficiência, tá? É não depender dos outros para tudo. E vocês, jovens, estão na idade, tá? De fazer algo para que vocês possam ou ajudar os pais de vocês, ou que vocês possam empreender para que vocês consigam aquela autorrealização, tá? Outra coisa aqui, ó, autoconfiança. Eu vejo muita gente dizer o seguinte, por exemplo, eu vou colocar esse negócio aqui, mas eu acho que não vai dar certo. Pessoal, não coloque não. Enquanto estiver pensando nessa possibilidade de que não vai dar certo, não coloque, tá? Só coloque quando você estiver autoconfiante. E quando é que vem essa autoconfiança? Quando você estiver preparado, tá? Quando você estiver preparado, a autoconfiança vai ser algo natural. Vamos colocar aí um exemplo, né? Vocês vão fazer uma prova, aí na hora da prova você vai dizer, rapaz, eu sei não, acho que eu não vou passar não nessa prova. Por que você está pensando dessa forma, que não vai passar? Primeiro, porque você não estudou, você não está preparado. Quando a gente vai fazer uma prova que a gente está preparado, a gente chega e diz o seguinte, pode vir essa prova do jeito que tiver, eu passo. Tá? Eu vou fazer o Enem, mas eu acho que eu não passo não. Por que você pensa dessa forma? Porque você não está preparado. Quantas pessoas não vão fazer uma prova do Enem e vai dizer o seguinte, eu vou fazer, mas eu vou conseguir. Eu vou entrar. Por quê? Porque as pessoas estão preparadas. Tá? Então, a autoconfiança é algo super importante, na verdade, não só para empreender, para tudo que você vai fazer na vida. Imagina, por exemplo, o Givaldo, lá na escola, vê uma menina lá que ele está afim, ele vai dizer, rapaz, se eu for lá, eu vou levar um fora. Vou não. E não vai. Então, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Né? Já é um ditado antigo. Então, se o Givaldo pensasse da forma seguinte, eu vou lá, chegar na menina, vou conversar com a menina lá e eu vou dizer o seguinte, aliás, eu vou conseguir. Por quê? Porque o não eu já tenho. O não eu já tenho, eu vou só atrás do sim. Se eu levar o não tem problema, eu já não tinha, então, na verdade, eu não ganhei, mas também não perdi. Né? E se eu ganhar? Olha, se eu ganhar, né? Então, aí já vem o lucro. Então, a mesma coisa é o empreendimento. Se você não é autoconfiante, é porque você não está preparado, tá? Então, quando você está preparado, tudo vai dar certo, tá? Outra coisa, assumir os riscos, né? Você vai lá, o Givaldo vai lá conversar com a menina, ele vai assumir um risco. Qual o risco? De levar um não, por exemplo, ou o risco de levar um sim. Então, existem riscos para tudo, tá? Então, basicamente, a gente tem que estar preparado e a gente tem que ter um porquê para que a gente vá atrás dos nossos objetivos. Os próximos slides aqui, ele coloca, necessidade de autorrealização. As pessoas sempre desejam realizar alguma coisa. Muitos se contentam com realizar coisas pequenas, outros buscam grandes realizações e estão dispostas a inovar a qualquer momento, tá?
Então, quer dizer, a necessidade de autorrealização é quando você quer algo material ou quer algo pessoal, né? Que você quer como objetivo, tá? Autoconfiança, ó. Qual o nível de confiança que você tem ao apresentar suas ideias? Empreendedores de sucesso enxergam o sucesso no fracasso. Acreditam quando ninguém mais acredita e confia no seu julgamento independente se o mundo todo estiver contra eles. Um detalhe aí, eu estava assistindo Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e o cara abriu 5 ou foi 6 empresas para dar certo. Até então, o que acontece? Dava errado, mas ele estava autoconfiante, que ele estava preparado e uma hora ia chegar para ele, ou seja, uma hora ele ia conseguir vencer, tá? Outra coisa que você pode observar nessa imagem, imagina eu, com a barriguinha que eu tô, fazer esse salto aí. Eu caio no meio, já era, né? Então, se eu tiver preparado, corpinho em dias, meu amigo, um pulo desse daí vai ser besteira. Então, é preciso que você esteja preparado para que você esteja autoconfiante, tá? Outro tema aqui, ó, que é o assumir riscos, né? Você nunca verá uma pessoa acomodada alcançar um grande sucesso. Diz uma frase antiga: quem não arrisca, não petisca. Quem assume riscos consegue atingir objetivos que acomodados não conseguirão nunca. Então, tem pessoas, por exemplo, que se acomodam a trabalhar para os outros e vai trabalhar a vida toda para os outros. Então, vai ter que chegar uma hora que você tem que sair da sua zona de conforto e dizer o seguinte: bom, eu vou trabalhar por conta própria, porque eu quero vencer na vida, tá, pessoal? Então, esse daí seria o assumir riscos, ok? Alguém de vocês querem colocar algum complemento aí dentro desses 3 tópicos? Assumir riscos, autoconfiança e necessidade de autorrealização? Hein, pessoal? Alguém quer colocar alguma coisa? Creio que não. Givaldo, creio que não. Felipe, vamos lá, pessoal. Everton. O Everton saiu ali. Não, acho que não. Rosilane, tem alguma Não. coisa para colocar? Matheus, Josias. Fernando, Fernanda. Cleverton. Analice. Oi, Fernando. Não, nada não. Tranquilo, né? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira aula, desse assunto. A gente vai abordar bem mais ideias, tá? Eu espero que vocês sejam mais participativos nas próximas aulas, trazendo, por exemplo, ideias, coisas que vocês observaram, por exemplo, no mercadinho no mercadinho da esquina, tá? Para que a gente possa colocar alguns estudos de caso. A gente colocar algumas situaçõezinhas e essas situações a gente comentá-las e compreender melhor, tá? Sobre elas, ok? Pessoal, então sendo assim, tá? Tenham um ótimo fim de semana, fiquem com Deus, tenham cuidado, fiquem ligados nas redes sociais, que a qualquer hora pode sair alguma informação interessante, tá? Analice, se quiser pode mandar mensagem lá no WhatsApp, tá? Vamos lá, pessoal, estão liberados, tá? Fiquem com Deus. Estou terminando agora. Tchau, professor. Oi, João. Pode